Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. É com muita satisfação que recebo você aqui novamente para falarmos da Palavra de Deus. Nesse tempo bem complexo, um tempo bem difícil, é justamente onde temos sofrido com essa questão aí do coronavírus. Mas certamente também é um tempo de esperança, da verdadeira esperança, da esperança que nasce de Deus. Mas antes de falarmos da Palavra do Senhor nesse momento, vamos orar e vamos pedir que Deus nos oriente, que Deus dirija esse momento através do seu Espírito. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos aqui de louvar a Ti, de louvar o Teu nome, de Te engrandecer, de Te exaltar, Senhor Deus. Senhor, ser conosco mais uma vez, ser conosco nesse tempo que estamos aqui tratando sobre tempos difíceis, tempos de crise, tempos realmente complexos. Mas sabemos que adorar o Teu nome é a solução para todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a adorar Teu nome com fidelidade. Ó Pai, me usa como instrumento Teu, mesmo eu sendo cheio de falhas, mas também usa esta igreja, mesmo com as suas dificuldades, debilidades. Usa a nós para que louvemos o Teu nome, para que Te exaltemos por meio das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E, caros amigos, caros irmãos, realmente nesse tempo que tratamos sobre a verdadeira esperança, nós aqui temos observado o livro de Salmos. E o livro de Salmos ele é muito importante, muito impactante, porque ele fala a história da igreja. Ele fala ao povo de Deus questões essenciais para perseverarmos na nossa fé, para seguirmos em frente na nossa caminhada junto à vontade de Deus. E em cima deste assunto, nós vamos hoje apresentar um novo salmo, que é o salmo de número 145. Esse salmo, ele de fato é muito importante, porque é um salmo que fala sobre louvor, mas de uma maneira muito maravilhosa, muito especial. É um salmo de Davi que mostra Davi louvando a Deus de maneira intensa. Vamos então observar este salmo. Peço então que acompanhem na sua Bíblia ou aqui mesmo nos nossos slides. E diz assim o Salmo 145. Louvores de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos. E eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade. E com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor. Tardio em graça e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam.
de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam. Porém, todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres viventes louvem o seu nome para todo o sempre. Este salmo ele foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi foi, de fato, um homem de Deus, alguém escolhido pelo próprio Deus, mas também um homem cheio de pecados, cheio de problemas. E ele, por conta, muitas vezes, dos seus próprios pecados, ele passou por muitas situações difíceis. Situações, dilemas, crises muito fortes em sua vida. De fato, isso o acompanhou desde a sua juventude até os últimos dias de vida dele. A crise não se afastava do rei Davi. Mas algo que eu acho muito especial, e eu acredito que essa pintura que vocês podem observar aí, que é uma pintura de Joseph Schindler, né, feita em 1819, que mostra o rei Davi já velho, mas ao mesmo tempo tocando a sua harpa, louvando o nome de Deus. Em todos os momentos da vida de Davi, mesmo depois de crises gravíssimas em que ele passou, Davi sempre continuou a louvar o nome de Deus, mesmo em situações que pareciam perdidas. Isso também nos ensina, especialmente porque muitos de nós passam por muitas dificuldades. E muitas vezes dificuldades uma atrás da outra. A gente está vivendo uma grande crise. Mas antes dessa crise trazida pelo coronavírus, nós já tínhamos vivido outras grandes crises. E eu creio que vamos viver e vamos continuar a viver outras crises para frente. A vida humana, ela é repleta de crises. Querer fugir da crise é algo impensável. Esse mundo cheio de pecados é um mundo que nos leva a ficar, de fato, ansiosos por conta das questões difíceis em que vivemos. E quando nós vamos passando por essas dificuldades, muitos de nós acabam se afastando de Deus, ficando longe da vontade de Deus e acabam esfriando a sua espiritualidade. Por conta disso, eu quero hoje trabalhar a temática o louvor vence toda dor. Nós vamos observar pelo menos 6 grandes motivos que nós temos para louvar a Deus. Mesmo diante de terríveis tribulações, de terríveis dores, há sempre grandes motivos para louvar o nome de Deus. O primeiro grande motivo é porque o nosso Deus, ele é digno. Salmo 145, nós vamos então começar com a introdução e os primeiros 2 versículos. E diz assim: Louvores de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Comece dizendo louvores de Davi. A ideia aqui é que esse salmo ele é formado de pequenos cânticos que foram reunidos em um grande salmo, em um grande louvor ao nosso Deus, trazendo motivações que Davi tinha para exaltar o nome de Deus. E o versículo número 1 diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Depois ele diz: bendirei o teu nome para todo sempre. Depois ele fala: todos os dias te bendirei. E depois diz: e louvarei o teu nome para todo sempre. Perceba uma coisa interessante. Eu destaquei aqui exatamente que Davi está colocando este salmo na primeira pessoa. Ele está dizendo: eu quero louvar o nome de Deus. Eu te louvarei, Deus meu, bendirei, louvarei. Então, é uma atitude do coração de Davi.
Davi, ele tem motivos para louvar a Deus. Aí você pensa, não, Davi passou por tantas crises, Davi passou por tantos problemas. Como é que ele consegue fazer um louvor onde ele expressa com todas as palavras que ele tem muitos motivos para exaltar, para bendizer, para louvar o nome de Deus? Isso aqui é o mistério da fé. A fé nos faz agir de maneira gloriosa, de uma maneira elevada, mesmo diante de situações complicadas. Então, Davi está colocando aqui uma atitude que eu quero fazer para o meu Deus. Isso também nos ensina que nós devemos ter essa mesma atitude de adoração ao nosso Deus. O nosso Deus merece o nosso louvor. Ele não merece o louvor de forma genérica. Ele merece o nosso louvor em específico. E aí continua nosso texto. E diz assim, o versículo 3. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Chama a sua atenção aqui para o começo do versículo 3. Grande é o louvor e muito digno de ser louvado. Deus tem a dignidade. Ou seja, Ele é o único que é digno. Ele é o único que tem, realmente, Ele é o único que merece o maior de todos os louvores. É o único que merece o nosso louvor. Isso é muito importante, porque o nosso coração naturalmente não deseja louvar. Nossa vontade em si é louvar a nós mesmos. É nos elogiar, é exaltar os nossos feitos, exaltar aquilo que é precioso unicamente para nós. Mas o salmista aqui está nos ensinando que nós devemos mostrar que Deus, Ele merece toda a adoração. Não só toda a adoração do mundo, mas a nossa adoração em especial. Porque Deus, Ele é grande. E aqui essa ideia de grandeza não é apenas uma questão física, mas é uma ideia de qualidade. Ele é o maior entre todos os seres. E por isso, Ele é o único que merece isso. Porque Ele é o maior, Ele está colocado no estandarte maior da vida. E por isso que a sua grandeza, ela é insondável. Nós não conseguimos entender, mensurar, saber qual o tamanho da grandeza do nosso Deus. Ele é tão grande que nós não conseguimos ver o fim do Senhor. O fim da sua beleza, o fim da sua majestade, o fim da sua glória. Ela é infinita. Por isso que nós não temos palavras. Por isso que Ele é o único que é digno, porque Ele é o único que detém essa qualidade, essa grandeza acima de todas as outras coisas. Então, esse é o primeiro grande motivo para adorarmos o nome de Deus. Mas temos um segundo grande motivo. Nosso Deus, Ele é único na história. Não há outro como o nosso Deus. Precisamos exaltar os feitos que Deus já fez na história humana. Os feitos preciosos do nosso Senhor. Diz assim o versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Perceba que uma geração louvará outra geração. Perceba que aqui é um efeito eterno, contínuo, não se para. Uma geração mostra louvor a outra geração. Que ideia é essa? É a ideia que eu ensinarei os meus filhos a adorar o nome de Deus. Porque não há outro que tenha as qualidades e a dignidade do nosso Deus. Só o nosso Deus tem feitos extremamente poderosos. E Ele anuncia esses feitos na história. Nós temos a Bíblia, que é um livro de história. Por mais que seja um livro teológico, seja um livro que tenha poemas, que tenha, enfim, várias outras questões, mas é especialmente um livro histórico.
é um livro que narra a história dos feitos de Deus. Não é um livro de história humana, mas ele é um livro da história divina. E mostra então que nós devemos ensinar essas histórias de pai para filho. E certamente outra pessoa passou para nós essas informações e nós devemos passar para as próximas gerações. Isso tem se perdido. Infelizmente, muitos pais têm deixado essa incumbência, essa responsabilidade para as mãos de outras pessoas. Mas é claro que somos nós, são aqueles que são pais, que têm a responsabilidade de ensinar a como se adorar o nome de Deus às próximas gerações. As próximas gerações, elas realmente devem compreender de nós o que é o louvor a Deus. Como os feitos poderosos de Deus são incríveis. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Porque senão essa mensagem vai se perder. Talvez não se perca para todos. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Ela não vai morrer. Mas talvez nós estejamos perdendo uma geração se nós não ensinarmos, não nos comprometermos a ensinar isso aos nossos filhos. Mas fala também nos versículos 5 e 6. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Diz que eu vou meditar no glorioso esplendor. Isso aqui é maravilhoso. É você então contemplar a majestade de Deus através da história, através das maravilhas que Deus já colocou na história. É interessante que o salmista, o rei Davi aqui, ele intercala. Ao mesmo tempo, ele fala que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo também, ele está chamando a atenção que as próximas gerações, quando ele fala, falarão do teu poder e dos teus feitos tremendos, é a ideia então de, ele está colocando para eles, né? Então, eles falarão. Então, não somente eu tenho que falar, mas eu tenho que ensinar que as próximas gerações falem desse poder. Então é aqui justamente essa roda, continuando, se movendo. Então é preciso que não só outros falem, mas que eu ensine para os outros e que esses outros também ensinem para as próximas gerações. Então, ao mesmo tempo que eu vou meditar, os outros vão falar, mas eu também vou anunciar. Essa é a lógica do ensinamento aqui de Davi. De que Deus é único e essa história e esses feitos poderosos não devem se perder. Eles devem perpetuar. Eles devem se manter cada dia mais vivos na nossa história e na história mundial, na história do povo de Deus. E essa história ela vai ser cravada, ela vai ser registrada, escriturada no coração dos nossos filhos e eles poderão, então, levar essa mesma mensagem ao coração dos netos. É tão interessante porque nós vemos, quando isso acontece de uma forma bem feita, que a tendência é que geração após geração, ela venha a glorificar ainda mais o nome de Deus. Tem alguns pastores, nós temos o pastor John Piper, ele é filho e neto de pastor. Nós temos o pastor John MacArthur, também é muito conhecido dos irmãos. Ele também é filho e neto de pastor. O pastor Charles Spurgeon, um grande pregador na história da igreja, ele foi filho e neto de pastor. O que é que isso nos mostra? Nos mostra que quando nós nos comprometemos, de uma geração após outra, falar dos feitos do Senhor, toda a geração é abençoada. Pegando a história de Charles Spurgeon, ele abençoou muitas e muitas vidas por meio da sua mensagem. Mas antes dele, já tinha vindo o seu pai e o seu avô. E Charles Spurgeon também, um dos seus filhos, virou pastor também. Então, essa ideia, né, que deve ser falada justamente para as próximas gerações. Não se deve perder com o tempo. Isso então nos chama para o versículo 7. Diz assim:
Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Então a ideia aqui de você entender os feitos de Deus na história, principalmente na história bíblica, essa memória, ela não é apenas uma memória acadêmica, intelectual. É uma memória que vai gerar júbilo, ou seja, celebração, festa. Justamente porque a justiça e os feitos de Deus, e quando você tem noção disso, isso impacta o seu coração, você não tem como ser a mesma pessoa. Você é impactado, você é transformado. A sua vida tem que ser diferente. Você agora deve louvar, deve felicitar o nome de Deus, justamente porque quando você entende o que Deus fez pela sua vida, o que Deus fez pela história do seu povo, a sua única atitude é justamente celebrar o nome desse Deus. Agora, o terceiro grande motivo para adorar o nome de Deus é entender que Ele tem uma bondade inigualável. O nosso Deus, Ele é bondoso. Ele não é só um ser transcendente, grandioso, praticamente que nós não conseguimos nem compreendê-lo totalmente. Não é somente isso. Ao mesmo tempo em que o nosso Deus ele é grandioso e justo, o nosso Deus ele é bondoso. Ele cuida de nós. Ele nos acompanha e mostra então a sua misericórdia a todos nós. Versículos 8 e 9 diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia permeiam todas as suas obras. O que nós percebemos aqui é que o nosso Deus, Ele só permite a vida na terra porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Nós sabemos que, especialmente nós, seres humanos, ofendemos a Deus praticamente a todo momento. Somos extremamente pecadores através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Nós ofendemos o Senhor. Mas a misericórdia de Deus permite que Ele mantenha a vida na terra. E não somente isso. Ele continua sendo bom, mesmo sendo ofendido. Versículo 9 começa dizendo: o Senhor é bom para todos. E por isso que, no comecinho do versículo 8, o salmista Davi, ele vai dizer: bondoso e compassivo é o Senhor. Faz parte do ser de Deus. É um atributo de Deus a bondade extrema dele. E o que chama a nossa atenção é que este Deus, que ao mesmo tempo é grandioso, é justo, é poderoso, este Deus, ao mesmo tempo ele é bondoso. Faz parte do ser de Deus de uma forma que nós não conseguimos compreender, justamente porque ele é infinito em grandeza, mas a bondade de Deus, a bondade do Senhor, faz com que ele seja um ser totalmente único, um ser totalmente inigualável. Então, o versículo 10 complementa dizendo assim: todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. As atitudes de Deus, aquilo que Deus faz, vai fazer com que nós rendemos graça, que é uma atitude de louvor. Nós, então, nos entregamos a Deus, nós bendizemos o nome de Deus, ou seja, quando nós falamos em bendizer, em louvar, em adorar, nós estamos aqui elogiando Deus. Nós estamos trazendo os melhores elogios possíveis à pessoa de Deus. Então, o que Deus faz por nós, e não somente por nós crentes, mas por todos os seres vivos, só existe vida na terra porque Deus assim permite. A vida não é feita do acaso, não vem do caos. A vida, na verdade, ela é cuidada, ela é
providenciada por um Deus bondoso. Por isso que nós rejeitamos totalmente uma filosofia chamada de deísmo, que acredita que Deus criou as coisas, mas que Deus não se envolve. Que Deus deu apenas um toque ali no relógio, deu a corda no relógio e deixou que tudo acontecesse. Nós não cremos nisso. Nós cremos em um Deus que participa. Um Deus que mostra a sua bondade a todos, a todas as suas criaturas. Até mesmo aquelas que são pequeninas, os pequenos animais, as questões que nós nem entendemos deste mundo microscópico. Tudo isso faz parte do favor do Senhor. Tudo está dentro do plano de Deus. E a bondade inigualável de Deus faz parte de tudo isso. Mas isso vai nos abrir para um quarto grande motivo para adorarmos o nome de Deus. O nosso Deus, ele é um Rei eterno. E quando nós falamos essa ideia de Rei, estamos colocando aqui, ele tem a soberania máxima da eternidade. Ele é o único que pode sim ser considerado um governante sobre os homens. É o único que pode ser considerado um rei sobre todos os homens. Diz assim o versículos 11 e 12. Falarão de glória, da glória do teu reino, e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Então ele fala aqui de reino pelo menos duas vezes. Fala que o reino de Deus ele é glorioso. Fala que é majestoso esse reino. É certamente um reino fantástico, porque o reino de Deus praticamente é todo o universo. Até o universo fora desta dimensão. Não apenas o universo físico, mas também o universo metafísico. Ou seja, além da vida nesse mundo, nessa matéria que nós temos, é um rei que gerencia, que manda, que governa, é soberano sobre tudo o que existe. Então, o poder de Deus, ele precisa ser louvado. E a gente então se pergunta, qual rei tem o poder que Deus tem? Já tivemos grandes imperadores na história humana, mas nenhum deles se compara minimamente ao poder de Deus. Muitos deles se fizeram reis e deuses. Nós temos a ideia do Império Romano, que o César era considerado Augusto, ou seja, é um rei divino. Os reis ali da China antiga se consideravam deuses. Nós tivemos vários e vários homens que se colocaram diante do mundo antigo dizendo que eles próprios eram deuses. Faziam estátuas para si, faziam templos em adoração ao seu próprio nome. Mas todos eles morreram. Os seus impérios, os seus reinos caíram por terra. Mas Deus continua soberano. Na verdade, esses grandes homens, esses homens poderosos, só conquistaram alguma coisa com a permissão de Deus. Então, por isso, Deus continua sempre eterno e soberano. E vem o versículo 13, que complementa dizendo o seguinte: o teu reino é um reino eterno. Não vai acabar. Não vai chegar um momento na história que Deus vai perder um pouquinho do seu reino, não. Ele jamais permitirá que parte do seu reino se perca. Ele vai dizer que o teu domínio subsiste por todas as gerações. E fala então que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O que temos aqui então é um rei que o seu domínio ele vai ser observado por todas as gerações da humanidade. E a sua fidelidade o acompanha em todo momento. Isso nos faz perceber,
especialmente nesse tempo em que temos vivido essa pandemia do coronavírus, e muitas vezes nós ficamos tristes, ficamos abalados, entramos em crise, justamente porque essa doença, que ela realmente é muito terrível, ela é muito difícil, parece que Deus não está no controle, ou parece que Deus, de alguma maneira, não está gerenciando essa questão. Eu digo uma coisa: Deus está ciente de tudo isso que está acontecendo. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. De algum modo, isso é uma maldição de Deus. Deus está colocando na humanidade. Nós ainda não entendemos completamente qual a vontade de Deus. Talvez nem vamos compreender completamente o porquê Deus permite tudo isso. Mas uma coisa é certa: Deus em nenhum momento se tornou menos rei, se tornou menos importante, menos poderoso e menos soberano. Ao contrário, o único que pode conter esta pandemia não são os governos humanos. Os maiores países da Terra, os homens mais poderosos da Terra, estão ajoelhados diante de uma pandemia. Mas Deus não se ajoelha, porque na verdade a pandemia é que se ajoelha diante do nosso Deus. Deus é o que controla todas as coisas. Por isso nós devemos então trazer essa verdade para o nosso coração. Porque o nosso Deus continua fiel. E continua fiel especialmente ao seu povo. Então, nós, mesmo passando por dificuldades, mesmo as nossas igrejas estando fechadas, em nenhum momento Deus deixou de ser fiel. Em nenhum momento Deus deixou de ser soberano. Ele continua. E nós devemos trazer essa verdade para o nosso coração. Porque quando nós confiamos nisso, nossa atitude vai ser louvar. Assim como Davi está louvando. Davi passou por muitas dificuldades. Em alguns momentos ele chegou a perder o próprio reino de Israel. Mas, mesmo passando por tudo isso, ele simplesmente parava, sentia as dores que são naturais de quem perde alguma coisa, e ele usava isso para louvar a Deus. Este salmo é a prova viva da atitude de Davi. Ele está falando não do seu rei. Davi era rei. Ele era rei de uma nação poderosa. Israel ali antigo tinha o seu poder. Mas Davi não está louvando o seu rei, o seu poder, a sua dignidade. Davi está louvando o nome e o reino do Senhor. Por isso que Davi é diferenciado. Porque quando ele caiu em si, a sua primeira atitude era louvar a Deus. Com isso, então, nós podemos avançar para o nosso quinto grande motivo de adorarmos o nome de Deus. Deus é o nosso auxílio. Deus é quem nos ampara. Deus é que cuida de nós. Perceba uma questão. Então, a partir do quinto motivo para adorarmos o nome de Deus, nós vamos perceber que esse Deus grandioso, ele está pertinho de nós. Ele quer nos auxiliar, ele quer nos resgatar, ele quer ser o nosso amparo, ele quer ser o nosso auxiliador no momento da dificuldade. Vamos observar isso. Os versículos 14 ao 16 diz assim: O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Temos aqui exatamente a ideia de que Deus, através então do salmista, está mostrando que ele sustenta todos aqueles que estão a ponto de cair, ou seja, todos que vacilam, todos aqueles que estão com dificuldades. Como eu falei, há um grande problema na nossa sociedade, especialmente aqueles que estão vivendo grandes dificuldades. E muitas vezes, esses que vivem grandes dificuldades acabam se fechando em si mesmos.
acabam se perguntando por que estão sofrendo, por que estão passando por aquilo, e se esquecem que nesse momento de vacilo, ou seja, no momento onde estão ali com dificuldade, prestes a cair, o seu grande amparo, o seu grande auxílio é olhar para o alto. Porque diz, aqui o versículo 14, porque o Senhor sustenta. Ou seja, é como se Deus pegasse você pelo braço e levasse você. Você estava prestes a cair, Ele segura você. E aqueles que já caíram, o versículo 14 está dizendo, Deus levanta todos aqueles que estão prostrados, todos aqueles que estão realmente já em grande dificuldade. Então, Deus tem esse poder. Por isso que nós precisamos esperar no nome de Deus. Diz então, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Essa ideia aqui não é somente para os crentes, não é somente para os seres humanos, mas está falando aqui que todos os seres viventes esperam o cuidado de Deus. Então a ideia aqui é que os filhotinhos dos animais, né, as criaturas indefesas desse mundo, se elas não tivessem o Senhor, elas não sobreviveriam. Mas Deus permite, de uma beleza magnífica que existe na natureza, que as coisas então se autossustentam. Mas essa autossustentação, ela não vem do nada. O que ocorre, a maneira como a natureza funciona, vem por causa de um auxílio divino. É Deus mostrando a sua mão sensível sobre as criaturas vivas. Então todos nós somos abençoados. Todos nós temos a luz do sol. Todos nós sentimos a respiração. Todos nós temos esses dons todos, também para que sobrevivamos. E nós devemos ser gratos a isso. Davi está sendo grato a isso. Não está sendo grato somente ao auxílio, no sentido da dificuldade, da grande depressão. Não. Davi está louvando até as coisas simples. Até aqueles animaizinhos indefesos que Deus é que cuida deles. E eles então conseguem subsistir, porque há um Deus que cuida. Se Deus cuida então dos pequenos pássaros, se Deus cuida então dos pequenos animaizinhos da floresta, será que Ele não vai cuidar de você? Especialmente você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, será que Ele não vai cuidar de você? É claro que Ele vai. E quando nós confiamos nisso, e quando nós louvamos a Deus por conta disso, é nesse momento onde Deus nos dá força. É nesse momento onde Deus nos levanta, onde Deus mostra a sua sustentação. Então, continue a louvar. Não pare de louvar, porque quando você louva, você exalta a Deus. Então, os versículos 17 e 18 diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. E eu chamo a sua atenção aqui, é exatamente que nós devemos, nesse pedido de auxílio divino, nós precisamos orar. E a ideia que nós temos aqui, especialmente no versículo 18, a ideia de invocar, é exatamente essa ideia de você clamar. A ideia de você chamar pelo Senhor. De você pedir o socorro de Deus. Muitas vezes, no momento da dificuldade, nós tentamos apenas as questões humanas. Só que o principal é você transcender essa vida. Você passar por cima dos problemas dessa vida e você começar a olhar para o alto. E quando você tem essa atitude transcendente, que temos sempre falado por aqui, quando você busca essa atitude, o seu coração vai se encher de uma alegria divina. E essa alegria, então, vai trazer a paz que você tanto necessita. E aí, isso vai nos abrir para o nosso último grande motivo para adorar o nome do Senhor. O nosso Deus é a nossa satisfação. Aquilo que vai satisfazer o nosso coração é exatamente a pessoa de Deus.
Se Deus não preencher as lacunas da nossa alma, não há quem consiga. Somente Deus consegue. O pecado tirou uma parte de nós. Porque Deus não compactua com o pecado. Por isso que Ele está longe de nós. Mas, através do sacrifício do Messias, nós então podemos nos achegar a Deus. Podemos nos satisfazer em Deus. Porque Ele pode, através desse sacrifício, Ele pode então se relacionar conosco. Pode então nos mostrar o seu cuidado tão perfeito, tão especial em nossas vidas. Versículos 19 e 20 diz assim: Ele satisfaz o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. Atente-se para o versículo 19. Ele satisfaz o desejo dos que o temem. Ele satisfaz o desejo. Entenda isso. Agora, um ponto importante da gente observar nesse tempo é porque ele satisfaz o desejo do que os temem. Ou seja, quem teme a Deus tem o desejo de quê? De ter mais da presença de Deus. Esse é o desejo mais importante daqueles que temem a Deus. Eles querem mais porção da presença divina. Quando nós nos distanciamos disso, então não tem como uma pessoa que teme a Deus, ela desejar mais, com algo mais importante, uma casa. Não tem. Não tem como ela desejar algo mais importante, um casamento, ou uma família, ou algo desse tipo. Não. Por mais que essas coisas sejam legais, sejam boas, até importantes, aquele que teme a Deus, o seu desejo mais importante, mais latente, mais necessário é mais presença divina em sua vida. Então, quando aqueles que temem a Deus querem se satisfazer, o que eles fazem? Eles invocam o nome de Deus e Deus, então, o que ele faz? Ele dá mais da sua presença na vida dos que temem a Ele. E aí eu pergunto para você, se você teme a Deus de verdade, o que é que você está pedindo? Você acha que vai trazer felicidade para a sua vida? Vai ser passar por essa pandemia? Vai ser uma casa maior? Vai ser um novo emprego? Vai ser uma viagem a um canto exótico do mundo? Você acha que é isso que vai trazer satisfação para a tua alma? Não. Se você teme a Deus de verdade, a única coisa que vai satisfazer o seu coração é exatamente a presença divina na sua vida. Por isso, que quando nós clamamos a Deus, quando nós precisamos de algo que nos alegre, Deus se mostra a nós. E nesse sentido nos salva. Porque quando nós temos a Deus, isso nos poupa de fazer qualquer besteira. O versículo 20 diz que o Senhor protege todos os que o amam. E é verdade. Deus cuida de nós. Muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas deste mundo que não percebemos o cuidado e a proteção de Deus. Mas Deus está cuidando de nós. E se algo acontece que aparentemente é algo negativo, se alguém da nossa família assim, vai embora, ou enfim, parte dessa vida, se pegamos alguma doença terrível, ou algo desse tipo, a gente acha que isso não é proteção, mas é. Deus continua protegendo. Agora, a proteção de Deus, a proteção divina, ela vem de várias formas. Muitas vezes vai vir de uma forma realmente material. Às vezes eu poderia estar passando por um acidente e Deus me protege desse acidente. Então, de maneira material, Ele me protegeu. Mas vai ter também aquele tempo onde uma dificuldade, realmente algo difícil acontece na minha vida e mesmo assim Deus está manifestando o seu cuidado. De uma maneira que às vezes a gente não vai entender com todos os detalhes. Mas
ao final de tudo isso, a gente percebe que Deus está junto, ao nosso lado, e vai nos fazer crescer nessa situação. E até mesmo aqueles crentes que partem dessa vida por conta de qualquer coisa, eles vão estar na presença gloriosa de Deus, que certamente é a melhor salvação que se tem. Então pense, toda e qualquer situação na vida de um crente, na vida de alguém que teme o nome de Deus, isso sempre vai nos satisfazer, sempre vai trazer felicidade para as nossas vidas. Então, a parte final diz assim: a minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Isso aqui que a minha boca ela está preparada para proclamar, ou seja, para falar, para exaltar, para realmente louvar, elogiar o nome do Senhor. Nós devemos então estar preparados para isso. Nós devemos realmente proclamar a salvação do nosso Deus, justamente porque Ele é digno. Porque nós temos motivos e mais motivos para louvar o nome de Deus. Nós escolhemos 6 aqui, 6 principais, nós poderíamos colocar inúmeros outros. O salmista Davi, mesmo passando por todas as dificuldades que nós já apresentamos, ele fecha o Salmo 145, novamente, enfatizando o seu desejo de louvar o nome do Senhor. Mas não somente nessa vida. Davi está dizendo que tem o desejo de louvar o nome de Deus para todo sempre. Ou seja, Davi quer eternamente louvar o nome de Deus. Essa deve ser também a nossa atitude. Mesmo quando nós passamos por momentos de dores, nós devemos pegar esses momentos e exaltar o nome do Senhor. É nosso dever exaltar a eternidade o nome de Deus. Com isso, a gente pode refletir em algumas questões. A primeira delas, toda dignidade de louvor pertence à pessoa de Deus. Não há outro que mereça isso. Somente Deus merece todo o nosso louvor, todo o nosso elogio. Realmente todas as nossas forças para adorar devem ser direcionadas à pessoa de Deus. Uma segunda reflexão é que não há majestade e bondade maior do que a que emana do Senhor. Então, o Senhor ele tem majestade própria. Ele não recebe de herança de ninguém. Ele não conquista por meio da guerra. Não. O próprio Deus faz parte dele a majestade e a bondade. Ele não conquista, ele não precisa ficar tendo que mostrar isso a todo momento, porque isso é natural dele. Faz parte da essência de Deus. Então, por isso que ele é soberano sobre todas as coisas. E, ao mesmo tempo, soberano, mas também ele é misericordioso. Ele poderia acabar com todos nós, mas ele permite que este mundo continue. Mesmo pessoas que ofendam o nome de Deus, continuam ainda vivas, podendo então fazer as suas vidas, terem as suas vidas. Mesmo assim, Deus continua a cuidar delas, de uma forma que a gente não entende o porquê, mas tudo está debaixo dos planos do Senhor. E uma terceira reflexão que podemos tirar disso tudo é que Deus deve ser o único que pode nos erguer diante das batalhas da vida. Todos nós estamos passando por uma difícil batalha. Essa quarentena, esse tempo aí, estamos praticamente presos em nossas casas. Todos nós estamos realmente nos privando de muitas coisas. Mas, se por algum motivo você tem se entristecido, você tem ficado debilitado por conta dessa situação, o que eu aconselho que você faça é clame a Deus. Peça ao Senhor que Ele satisfaça a sua vida. E certamente Deus vai satisfazer. Deus vai se mostrar a você de uma maneira intensa.
Por isso que ore, invoque, peça a Deus. Deus é misericordioso, bondoso e soberano, e Ele vai fazer o melhor da sua vida. E para fechar esse momento, eu quero falar sobre a Fanny Crosby. Fanny Crosby é uma musicista cristã do século XIX, comecinho do século XX, que ela tinha um problema, ela era cega. Só que isso não foi um problema prático, porque a sua cegueira não a impediu de louvar a Deus. E ela se tornou uma das maiores compositoras cristãs, né, dos tempos atuais. Inclusive, ela foi evangelizada, né, pelo seu avô, que ficava lendo as Escrituras para ela diariamente. Ele ficava fazendo isso, então ela meio que decorava as Escrituras e ela veio a conhecer o Senhor desta forma. Só que existe um hino que ela fez, que é um hino muito especial dentro de tudo isso que nós falamos nesta mensagem de hoje. É o hino Salvo por Jesus. Se eu não me engano, o hino 374 do cantor cristão. E esse hino, Salvo por Jesus, é especial porque foi escrito logo após a Fanny Crosby perder o seu único filho, ainda bebê. E no meio dessa grande dor, no meio dessa terrível dor, vem então essa música, Salvo por Jesus. Ela então, através desse hino, ela exalta a salvação de Jesus, a confiança que ela tem em Jesus. E ela louva a Deus, mesmo diante de uma situação tão difícil, tão terrível que ela estava passando. Isso nos ensina algo muito interessante. Uma lição final que podemos tirar é que quando a nossa meta é agradar a Deus, conseguimos transformar a dor em louvor ao Senhor. É isso que Davi fez. É isso que a Fanny Crosby fez. Certamente, se você tiver essa mesma perspectiva, é o que você vai fazer. Você não precisa ser um músico para louvar a Deus. Você pode louvar a Deus por meio da sua vida. Por meio de uma vida em sintonia com Ele. Uma vida próxima a Ele. Uma vida que proclama as verdades do Senhor. Então, busque louvar a Deus em todos os momentos da sua vida. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo. Um tempo muito especial. E estamos aqui falando sobre o louvor da Tua glória. E isso deve ser constante em nossas vidas, especialmente nesse tempo onde estamos vivendo uma quarentena muito difícil, terrível. Alguns dos nossos amigos, irmãos estão ficando doentes, alguns até falecendo. Estamos realmente tendo muitas dores. Mas em meio a tudo isso, em meio a todos esses problemas, a todas essas dificuldades, nós sabemos que te temos. E no meio da dor, tu se mostra poderoso. Tu nos levanta, tu nos sustenta. E isso é muito especial. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo tempo que temos aqui de compartilhamento da tua palavra. Que possamos então continuar louvando constantemente o teu nome através das nossas vidas. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, para finalizar esse tempo, eu vou então compartilhar esta música da Fanny Crosby, somente para que a gente possa louvar o nome de Deus, que a gente possa então observar que em meio à dor nós podemos exaltar e louvar e bendizer a pessoa do nosso amado e poderoso Senhor. Então, vamos adorar a Deus juntos. Salve em Jesus, meu mestre.